Boa tarde, meus amores! Estamos aqui nesse sábado maravilhoso para trazer uma aula bem rapidinha, mas bem gostosinha. E aí, já dando boas-vindas a quem está chegando, preparando aqui para enviar os convites. Você pode também convidar quem você quiser. Você já ouviu sobre este tema? A sabedoria do amor e a alma da relação? Pois é, essa aula... Oi, meu amor, bom dia, boa tarde, né? Boa tarde quem vai chegando. E aí, como eu disse, né? O nosso tema de hoje, ele é muito gostoso, porque ele vem trazer algo novo, né? Que aula é essa? Que sabedoria do amor é essa? E que alma da relação é essa que Edna vai trazer? E aí você vai descobrir a partir disso, sabe? O que é que está por trás daqueles relacionamentos que não deram certo. Vai trazer uma clareza. Porque pode ser que você esteja se sentindo frustrada nos seus relacionamentos, que você até esteja numa relação, mas você quer melhorar, que você esteja solteira já há algum tempo, ou solteiro, e querendo encontrar alguém. Pode ser que você já tenha até desistido. Edna, eu já passei por tanta coisa que eu não quero mais. E aí eu quero que trazer algo novo, né? Algo que vai trazer uma certa clareza com essa aula para você entender o que é que está por trás dessas questões mal resolvidas. O que é que te impede de viver esse grande amor, ou de viver um amor não um amor de conto de fada, mas um amor real, sabe? Um amor de um homem e uma mulher, ou de dois homens, ou de duas mulheres, porque o amor não tem sexo, não é verdade? Então, se você que está aqui achar interessante esse tema, se isso pode te ajudar, né, a descobrir como melhorar a tua relação, ou como olhar para os relacionamentos amorosos agora de uma outra perspectiva. E se permitir, sim, amar de novo. E a alma da relação, ela traz uma mensagem muito bonita. Ela, na verdade, é uma energia, essa alma da relação. Ela é uma energia muito maior. Ela é quem conduz os encontros afetivos. Ela é muito sábia. E gradualmente, à medida que você vai se conectando com o seu parceiro, e eu gosto de chamar do seu parceiro, do seu consorte, essa alma vai reconhecer de você uma entrega. Ela vai reconhecer de você uma disponibilidade e uma confiança. Por quê? Muitas vezes a gente traz tantas memórias de dor nos relacionamentos amorosos que a gente começa a ter medo, não é verdade? Boa tarde, meus amores. Vilminha, Gisele, beijo. E aí, para a gente se alinhar a essa alma da relação, para se conectar com esta alma da relação, é preciso que a gente se permita correr alguns riscos. E aí eu me lembrei, né, de um texto do Osho que fala do rio que deságua no mar. Porque o que é um relacionamento amoroso? É um encontro de duas pessoas que são atraídas por algo. Alguém é atraído pelo outro em algo maravilhoso. Algo desperta esse amor. E ao despertar esse primeiro, vamos dizer que não é logo amor, né? Vamos falar sério. No mínimo uma curiosidade. Eu gostei. Tem algo ali naquela pessoa que me atraiu.
E aí eu vou conhecer essa pessoa. Eu vou me permitir ter esse encontro, esse diálogo de almas. Porque, na verdade, a gente que conhece a visão sistêmica, a gente sabe que são os nossos sistemas que promovem esses encontros. Para que nesse encontro, algo que está no sistema de um parceiro e do outro parceiro possa ser curado. Nesse encontro dessa alma de relações, onde um vai deixar um e vai se tornar um com o outro para chegar ao nós. E olhando para tudo isso e falando de relacionamento, e aí eu percebo, né, porque eu também tive relacionamentos disfuncionais, eu convivi com relacionamentos disfuncionais e eu repeti padrões. A gente às vezes fica com muito medo, né? Medo de se perder, medo de sofrer, medo de se machucar. E aí este medo, eu associei aquele medo do rio que tem medo de ir para o mar. E aí dizem que antes de um rio entrar no mar, ele treme de medo. Mas ele tem tanto medo, ele olha para trás, ele vê toda a jornada que percorreu. Aquele rio já percorreu montanhas, já percorreu cumes, e ao longo do caminho sinuoso ele trilhou ao longo de tantas eras. Passou por florestas, por povoados, e aí de repente ele se vê de frente ao oceano. Aquele mar imenso. E aí, quando ele teme entrar nesse oceano, ele tem medo de desaparecer, porque ele é tão pequeno e ele diz, nossa, na hora que eu entrar nesse mar, nesse oceano, eu vou desaparecer. E esse é o mesmo mar que nós temos no amor. E desaparecer nesse mar de amor. E aí o rio, ele sabe, porque a alma do rio sabe, como a nossa alma deseja muito um vínculo amoroso. Ele sabe que o seu destino é desaguar no mar. Porque todo rio, ele vai desaguar no mar. O mar, ele é tão humilde que ele fica no nível abaixo do rio, para permitir que esse rio chegue até ele. É tanta humildade, mas é tanto amor, que é aí que reside essa alma desse amor, onde você precisa se arriscar e se jogar, assim como o rio. Quando ele finalmente para de lutar, ele para de resistir, porque é impossível resistir. Voltar é impossível, não tem como voltar atrás. Não tem. E aí, esse rio, ele simplesmente se joga e se deixa penetrar pelo mar. E quando ele finalmente se entrega a esse mar, ele percebe que ele não desapareceu. Na verdade, aquele rio, ele se torna o próprio mar. E assim é a alma do amor, é a alma das relações, é a sabedoria do amor. É a gente se permitir olhar sim para toda a nossa trajetória e aí olhar e trazer clareza para reconhecer esse medo. Primeiro ponto, né? Porque a gente precisa, antes de qualquer coisa, reconhecer o que é que me impede de viver um relacionamento amoroso onde os dois estejam felizes, onde tudo flua com muita tranquilidade, com muita harmonia, com muita sabedoria desse amor. O que é que me impede? O que é que tem por trás dessa dificuldade, desses emaranhados em que eu me envolvo? E aí eu te convido para você olhar um pouco para essa jornada, como esse rio, dessas montanhas, desses cumes caudalosos. Olha para a relação dos teus pais. Quando você era criança,
como era o relacionamento do casal, papai com mamãe. Você percebeu que alguém precisou abrir mão de alguma coisa e isso te desagradou? Você percebeu relacionamentos talvez abusivos, né? Violentos, agressivos, e isso causou uma marca em você, um registro. E por alguma razão você pode, né? E eu digo isso porque eu vivi isso, né? Movida pelo amor, diante da dor, você pode ter tomado um partido. Tomado um partido para ficar do lado da mamãe ou do lado do papai. E ao tomar esse partido, você sai do lugar de filho ou de filha. E ao sair do seu lugar de filha, você deixa esse lugar vazio. Aquele vazio existencial que você, de vez em quando, é visitado, sabe? Seu coração, de repente, você diz assim, meu Deus, eu não sei o que é, mas parece que tem um vazio. É o meu lugar. Eu saí do meu lugar. Eu saí do meu lugar para cuidar da mamãe ou para cuidar do papai. Porque eu julguei, porque eu critiquei, porque eu tive pena. Porque eu disse, eu não admito esse tipo de relacionamento. E aí eu tomei esse partido pela dor, inicialmente é o que mostra, mas por trás por um grande amor. É isso aí, Ale. É isso, é os nossos sistemas que nos atraem um para o outro. Para que olhando um para o outro, a gente perceba, tome consciência do que precisa ser completado. Porque algo foi interrompido nos nossos sistemas, esse amor, essa sabedoria do amor, essa alma da relação, ela foi interrompida. E aí ela precisa desse encontro para se completar. Para que este amor possa fluir e esse rio desaguar nesse mar. E se transformar num relacionamento onde não exista mais eu e o meu consorte. Onde exista o nós, onde a gente possa se fundir um no outro, sem perder a nossa identidade. Cada um trazendo sua bagagem, mas os dois olhando para construir uma nova história. E aí a gente vai se deparar nessas memórias que a gente vive e que traz desse nosso sistema, dessa nossa jornada de rio, onde a gente é um ímpar e a gente caminha para ser um bom par, quando a gente decide, quando a gente escolhe dizer, eu quero um relacionamento amoroso. Eu mereço. E eu confio que o amor sim pode dar certo, porque o amor pode dar certo. É muito gostoso amar e é possível amar. E aí eu peço que vocês também percebam quantos casais você também conhece que o amor já deu certo. Tem muitos casais que o amor ficou interrompido, algo faltou. E eu quero que você perceba, se todas as vezes que esse amor faltou, nesse encontro, é como se a gente quer mudar o outro. A gente quer que o outro seja o que a gente quer que ele seja. E um fica querendo isso do outro e a gente se esquece do que foi que nos atraiu no outro. Que foi aquela essência diferente da nossa. Porque a gente busca o outro para trazer algo que a gente ainda não tem. E não é porque falta, é para somar. É para compartilhar a vida juntos. Às vezes um é mais quieto, o outro é mais extrovertido, um gosta de dançar, o outro não gosta. E aí um vai nessa dança da vida. Não é complementar, mas é somar. Porque não falta nada. Quando você se dá conta que você não vai perder nada,
Na verdade, você ganha, é só um jogo do ganha e todo mundo ganha. Então, ninguém precisa completar nada de ninguém. Estar junto com o outro é um prazer, é uma alegria. Mas muitas vezes, a gente não consegue ver esses casais que dão certo. É como se a gente dissesse assim, eu não acredito que eles vivem tão felizes. Olha, eu conheço muitos casais com casamentos de 20 e de 30 anos, que são muito felizes. Então, tem relacionamentos que não deram certo e por alguma razão, e é uma razão sistêmica, né? Eu quero sempre enfatizar isso. Dentro dessa visão sistêmica, dessa expansão da consciência sistêmica, não é nada pessoal. E aí você observa, que eu quero trazer pontos, né? Primeiro, como é que foi esse relacionamento de seus pais? Foi um relacionamento de casal movido pela dor ou movido pelo amor? Existia companheirismo ou existia submissão? E aí, diante disso, qual foi o seu lugar? Você ficou no seu lugar de filha ou você tomou partido para defender ou o papai ou a mamãe? Porque você julgou que eles eram insuficientes, que eles não sabiam cuidar da relação deles e você sabia mais. Ou porque você teve pena, achou que um deles era mais fraco, ou o outro era mais forte, era mais agressivo, mais violento. E aí você procura nesse lugar de salvador, porque é um papel que o filho muitas vezes vai, tomar o partido. E se você tomou o partido da mamãe, você pode ter tomado o lugar do seu pai. Mesmo que você seja uma menina, como se você tivesse casada com o seu pai. E como vai chegar um outro homem ou um outro consorte para ocupar esse lugar, se este lugar está ocupado na sua vida? Você não deu espaço para um homem. Você se tornou o próprio homem da relação. Porque você se tornou o marido da mamãe. E aí você não consegue sair de casa, porque você quer suprir a falta que o papai fez. Ou você que é homem, quer também ficar lá casado com a mamãe. O papai pode ter partido numa separação, numa morte, em alguma coisa. E você, às vezes, até o filho mais velho. E você diz, eu tenho que cuidar da mamãe, eu tenho que cuidar dos meus irmãos. E aí você vai para o lugar do marido, da mãe, do pai, dos seus irmãos. E aí a mulher que você vai procurar na vida, quando ela chega, ela não encontra espaço para ela, porque você não está no seu lugar. E você não vai procurar a mulher, como essa menina não vai procurar o homem ou o consorte, vamos deixar o sexo de lado. Vocês vão procurar o que falta. Então, se eu estou no lugar da mãe, eu vou procurar o papai e a mamãe nos relacionamentos. Se eu sou o marido da mamãe, eu saí do meu lugar de filho, eu vou procurar alguém que vai ser a minha mãe. Ou alguém que vai ser o meu pai. E aí esses relacionamentos nunca podem funcionar, porque ninguém será o papai ou ninguém será a mamãe. E outra coisa bem interessante, que eu quero trazer como ponto, se os relacionamentos que você conviveu do papai, da mamãe, ou da sua ancestralidade, teve traições. Observa. E se nos seus relacionamentos também houve traições. Seja você como alguém que foi traído, ou seja você como alguém que traiu. E muitas vezes, se foi você que traiu, era uma força tão grande que você não conseguia fazer diferente. Você até quis, você até tentou, você até se esforçou. Você não queria causar dor e sofrimento, mas por alguma razão sistêmica, você estava a serviço do seu sistema, do sistema desse consorte,
e você sucumbiu à traição. Porque em algum lugar, eu quero que você respire e observe que você traiu a você mesmo. Porque você saiu desse lugar. Você se afastou da sua essência. Você se perdeu de você. E aí você vai atrair para a sua vida situações, não só nos relacionamentos amorosos, onde você vai se sentir traída. Porque esse outro que chega é para te acordar, é para te despertar, para que você veja algo que você ainda não consegue ver sozinho. E as traições vão se repetindo para que você olhe para você e para o seu sistema. E sair desse lugar da vitimização. E eu não estou dando razão aqui a quem traiu, não, tá? Mas eu estou chamando a atenção para o fato da traição. O que é que ele significa? Porque ele se repete. Eu não estou aqui apoiando traição, nem justificando traição. Mas é dizer que existe uma razão para isso acontecer. E sim, você pode escolher fazer diferente. Essa é uma escolha. Dá trabalho. Sim, dá trabalho. A dor de ser traído é uma dor muito grande, mas a dor da traição, o remorso, a culpa, é algo grande também. A gente não para pensar nisso. E às vezes a pessoa se sente acorrentada e não consegue se libertar desta fidelidade sistêmica que é a traição. E a gente precisa tomar consciência, expandir a consciência para se posicionar e ir para o nosso lugar, porque não é sobre o outro, é sobre o meu lugar. Eu saí do meu lugar, eu deixei minha cadeira vazia, seja no trabalho, seja no relacionamento, seja nas amizades. Aquele espaço não estava ocupado por mim. Eu estava tão confuso ou tão confusa, ocupando o lugar de várias outras pessoas para ser bonzinho, para ser amado, para ser aceito, que eu saí do meu lugar. E aí, o recado dessa alma e dessa sabedoria do amor é: eu vou te mostrar algo que você precisa ver, e é por amor. E se você fica na dor, você está na resistência. E quem vai para essa dor e quem vai para essa resistência é a nossa criança ferida. Aquela criança pequena que se viu no meio de um conflito lá do papai e da mamãe que tomou partido. Porque ela só queria ser vista também, ela só queria ser amada. E no final das contas, ela tomou partido porque ela queria dizer assim: olhe para mim, eu tô aqui, mamãe. Você pode contar comigo. Olha, papai, eu tô aqui, eu tô aqui. Eu só queria ser amada por eles. Existe uma dor aí da rejeição, do abandono, que dói, né? E aí eu quero trazer mais um pontinho pra gente ir já pro finalzinho dessa aulinha de hoje. Que são os vínculos anteriores. Exatamente. Você que está aqui, você que está chegando, observa todos os vínculos de relacionamento anteriores. Mesmo que você já tenha um relacionamento, mesmo que você esteja desejando um relacionamento. Talvez você esteja sozinha há muito tempo. E você até acha que deseja, né? Que você está aberto e disponível para um novo relacionamento. Mas tem tantos relacionamentos anteriores. Boa tarde, meu povo lindo que está chegando. Que você ainda se encontra inconscientemente vinculado. Seja aquele vínculo que eu estava falando com relação ao papai e à mamãe, ou seja, dos ancestrais, ou seja, daqueles relacionamentos que você teve com relação sexual. Exatamente.
relação sexual, ela gera vínculos. Vínculos muito sérios. É como se existisse uma cola através do relacionamento sexual, que vincula a gente a todos os nossos relacionamentos anteriores. E aí presta atenção. Se você for uma pessoa que teve muitos relacionamentos, sabe? Uma parte de você ficou presa em cada um deles. E você trouxe um pedacinho deles todinho para sua vida. E aí tem muita coisa no meio do caminho. E às vezes você tá num relacionamento, tem algumas dificuldades, algumas coisas se repetem e você não entende por que cargas d'água eu ainda estou vivendo essa história. Parece que eu estou repetindo a história de fulano ou de Beltrano. Rapaz, parece que eu estou vendo Cicrano aqui. Ele disse uma frase que me levou exatamente para uma história que eu vivi no passado. Porque sim, esse vínculo permanece se houve relacionamento sexual. E olha, não é só dos teus ex-parceiros, tá? Se houve um relacionamento sexual também de parceiros anteriores, do papai e da mamãe, do vovô, da vovó, ou de muitos que vieram atrás, o vínculo existe. Essa questão de relacionamento, ela é muito delicada. Ela precisa ser trabalhada numa profundidade muito grande. E se desses parceiros anteriores teve filhos, o vínculo é ainda maior. E mesmo que não tenha tido filhos, imagine que no seu relacionamento atual, você tem filhos. E pode ser que você tenha dificuldades para engravidar, ou pode ser que você tenha dificuldades do relacionamento com seus filhos. Sabe por quê? Enquanto você respira isso, não olha, não cuida de encerrar esses vínculos, porque não é um encerramento de fechamento, porque esses vínculos eles vão permanecer, eles vão fazer parte da tua história, mas é um fechamento de um ciclo. Aquele ciclo a gente pode encerrar, mas você pode estar cheia de ciclos abertos que não foram finalizados, porque não foram concluídos no amor e foram concluídos na dor. E esses filhos, que são seus filhos, enquanto você não olha, você vai estar olhando para os relacionamentos anteriores. O teu filho vai olhar para aquele ex, ou para aquela ex, que por sacrifício ela se afastou. Seja porque morreu, seja porque separou, seja porque traiu, seja por qualquer razão. Aquele relacionamento acabou. Houve um sacrifício da pessoa que saiu, para que este pai ou esta mãe encontrasse o parceiro atual, que é o seu pai ou a sua mãe. E nós que somos filhos estamos olhando para esses relacionamentos anteriores. Boa tarde, Mônica, minha linda. Então, observa quantos nós, no sentido de laço que ninguém desata, existe nesse lugar dos relacionamentos amorosos. Por que tanta dificuldade da gente encontrar essa alma da relação? Por que tanta dificuldade em a gente de verdade viver esse amor livre e sem medo de sofrer? Porque nós trazemos uma bagagem. E eu trago a bagagem e o meu consorte também traz a bagagem dele. Do mesmo jeito que eu tenho medo de me perder, ele também tem. As dores que eu carrego, ele também carrega. Porque os nossos sistemas nos escolheram, nos atraíram. Por alguma razão, para a gente completar algo. E a gente aprender a sabedoria do amor. E a se jogar nessa alma da relação.
E aí sim, nos perdermos não mais nos nós dos emaranhados, mas nos nós que somos nós agora. Porque a gente deixa de ser um para se tornar um casal. Onde os dois têm a sua identidade preservada. Onde os dois vão honrar para tudo que cada um traz de precioso. Porque, como eu disse, não existe ex. Todos fazem parte. A gente vai poder ter oportunidade de fechar ciclos no amor e não mais na dor. E eu quero te convidar para viver uma experiência onde você vai poder olhar para tudo isto numa profundidade, mas numa profundidade tão grande que é impossível que você saia de lá diferente. Do dia 2 ao dia 4 de junho, temos a nossa primeira retomada ancestral dos relacionamentos. Exatamente! Você que já participou das retomadas ancestrais é meu convidado de honra. Você é prioridade, porque você chegou primeiro, tá? Mas aquele que não participou e que está sentindo esse chamado, Edna, eu quero. Ai, minha alma me chama, eu quero. Eu quero desatar esses nós, esses emaranhados. Eu quero olhar para toda a minha ancestralidade, para todos esses relacionamentos que não deram certo. Eu quero me liberar de tudo isso. Eu quero me tornar esse rio que agora se joga no mar. E eu quero viver um amor na sabedoria do amor. Eu quero sim correr o risco de me jogar, de amar. Porque a minha alma pede isso. E nessa retomada ancestral, nós teremos muitos movimentos sistêmicos. Muitos. Esse trabalho começa na sexta-feira à noite, no dia 2. A gente já tem um movimento, tem um outro movimento no sábado, o dia inteiro, olhando para tudo isso que a gente precisa soltar e deixar ir. Olhando para toda essa jornada do nosso rio. E no domingo, nós vamos ter um casamento sistêmico. Já pensou? Nós vamos ter um casamento sistêmico. E o casamento sistêmico é algo grandioso e poderoso. Você que tem um relacionamento e que quer melhorar esse relacionamento, vem fazer esse casamento sistêmico. Já está tudo incluso no valor da retomada ancestral. Você que não tem um relacionamento, vem se abrir para um casamento sistêmico. Sim, vem soltar todas essas amarras e deixar ir esse medo. E ver que sim, é possível amar. É possível amar de novo. Você está com seu relacionamento que não está muito bem. Mas você acredita nesse amor. Você sabe que existe amor. Mas tem algo no meio, tem uma barreira, tem alguns bloqueios e você não consegue sozinho cuidar desse relacionamento. Eu te convido. Vem participar dessa retomada ancestral. Lá na Baía da Traição. Num lugar maravilhoso, onde nós vamos estar em terras potiguaras, nos espaços sagrados dos índios, que são originários de lá, comendo da comidinha que eles fazem pra gente, nos nutrindo desse alimento sagrado, estando nos ambientes sagrados com ele, dentro da mata, tomando banho de rio, e deixando que essa sabedoria do amor nos invada e nos libere, para que a gente se entregue a esse mar. Porque a casa que nós vamos estar hospedados, o Espaço Anicauai, que é um paraíso, é de frente para o mar. E a gente vai se entregar a esse mar de amor,
onde a gente vai se permitir amar e ser amado. Porque tudo começa com a nossa escolha. E se você está aqui, se você sentiu esse chamado, eu te convido a confiar nesse trabalho. Eu te convido a confiar na tua alma, porque a tua alma, ela deseja, ela anseia desesperadamente um vínculo profundo. Mesmo que ela tenha muito medo, ela quer se relacionar, ela quer amar, ela quer ser amada. E quando a gente faz isso, amores da minha vida, a gente está desatando os nós de todos esses relacionamentos do passado. A gente está dizendo aos nossos ancestrais, sim, amar é possível. O amor é real. A sabedoria do amor é grandiosa. A gente é que estava desconectado de tudo isso. E eu quero, eu me permito, eu devolvo para vocês tudo aquilo que não deu certo. Eu tomo o meu lugar. Eu vou recuperar meu amor próprio, porque a gente vai trabalhar o amor próprio, a gente vai trabalhar a criança. E a gente vai, sabe, ficar tão inteiro, mas tão inteiro, que o outro, quando olhar pra gente, vai se apaixonar. Se apaixonar por essa beleza que habita na gente. A gente vai deixar de ser invisível. A gente vai deixar de ter aquele espaço vazio, porque a gente vai estar tão preenchido. E aí, meus amores, eu não conheço nenhum trabalho que ofereça isso. Porque só vivendo essa experiência da retomada ancestral, para você saber, compreender a grandiosidade do que você pode receber. Mas se você está com medo, se você está assustado, eu digo a você, vem que eu dou conta. Eu cuido do teu medo. Eu e o Breno, a gente cuida de você. A gente te recebe. Para você poder ser o que você nasceu para ser. Para você se conectar com esta alma da relação. Com essa sabedoria do amor. E você ter coragem para amar de novo. Coragem para se jogar no mar desse amor. Como aquele rio que venceu o medo e que não teve outra saída. Ele teve que se jogar no mar. E o mar é só amor. Às vezes o mar está violento, às vezes ele está calmo. Mas ele está ali, ó, disponível. O amor, ele está disponível, como o mar, para que a gente possa chegar até lá, para que a gente dê passos. E olha, se você levantar o pé, confia, o amor vai botar o chão, porque Deus é amor, e o amor não deixa faltar nada, quando a gente confia nele. Não coloca nada como objeção. Se você ficou com qualquer dúvida, me chama no direct. O link para se inscrever na retomada ancestral dos relacionamentos com direito a casamento sistêmico está no link da minha bio. Eu aguardo você. Beijos no coração e vamos fazer e viver com a sabedoria do amor. E se abrir para essa alma da relação. E dizer assim, isto também é para mim. Isto também é para mim. Sabe aquele relacionamento que você admira? Aquelas pessoas que vivem muito bem. E não porque tem dinheiro, mas porque se relacionam muito bem. Olha para elas e diz, isso também é para mim. Eu também mereço. Eu também quero. E vamos fazer acontecer? Vamos.
Vamos trabalhar para liberar esse campo de tanto emaranhado. E amar? Vem amar comigo? Eu te espero lá. Beijos! Tchau, tchau!